Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um exercício com o objetivo de treinar as estruturas básicas de programação. Esse é aquele típico exercício que possui uma representação matemática na qual você precisa deduzir como construir um conjunto de etapas, né, um conjunto de instruções algorítmicas que crie o resultado, que estabeleça aí uma fórmula matemática que chegue no que o enunciado pede. Isso aqui é bem interessante, a gente não vai precisar de seleção, apenas de repetição e de variáveis para fazer a contagem, com uma característica especial. Vamos ver. A ideia desse vídeo, como sempre, é discutir o exercício. Aí depois você tenta resolver sozinho na sua linguagem, C, Java, Python, o que for. E eventualmente aqui embaixo a gente deixa o link aí para você verificar as soluções que a gente já colocou em algumas linguagens. Então, um número n ao cubo, que é o tipo de um número, aqui é uma característica matemática, né? Então, números nessa forma, que são escritos a partir de n ao cubo, eles podem ser representados como uma sequência de números ímpares consecutivos na mesma quantidade que a própria base n. Então vamos lá, olha, n é o número que eu vou representar, ele vai precisar de n ímpares consecutivos. Então, vamos fazer um teste aqui do lado. Significa o seguinte, ó, se eu for representar, por exemplo, um número como 3 ao cubo, o que ele está dizendo é que eu vou precisar de 3 números que, somados, vão dar o resultado de 3 elevado ao cubo. Se eu for fazer, sei lá, um número como 5 elevado ao cubo, eu vou precisar de 5 números, 3, 4, 5 números. E esses 5 números somados aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou seja, no total de números aqui vai ser compatível à base, aqui seriam 3 números para conseguir calcular 3 ao cubo, e aqui já está o exemplo aqui em cima. Então a gente tem aqui o exemplo para que a gente possa fazer o exercício começando em 1. Ou seja, 1 ao cubo, eu vou precisar de quantos algarismos, quantos números? 1, que é o próprio 1. 2 ao cubo, eu vou precisar de quantos números? De 2 números, que é justamente o 3 e o 5. 3 mais 5, 8. 3 ao cubo, 27, é o resultado de 7 mais 9 mais 11. Então, como é 3 ao cubo, eu vou precisar de 3 números. 4 ao cubo, eu vou precisar de 4 números. Mas tem uma característica importante nisso. Não são 4 números quaisquer. Observe que tem uma relação entre eles, que é o seguinte. O primeiro número utilizado é um número ímpar, começando justamente em 1. E o que ocorre com os próximos? Eles são ímpares consecutivos. Então, se 1 ao cubo eu preciso do número 1, qual é o próximo ímpar? 3. Quantos ímpares eu vou precisar? De 2, o 3 e o 5. Qual é o próximo ímpar depois do 5? É o 7. Para representar o próximo número 3, eu vou precisar de 3 representantes. Ou seja, a gente já conseguiu entender que esse n ao cubo, eu vou utilizar tanto este valor de n para saber a quantidade de algarismos, de números que eu vou ter, né, para poder representar aquela potência de 3, aquele n ao cubo, quanto também n vai ser a variação do nosso algoritmo a partir de um limite. Então, pede-se aqui que o usuário forneça um limite superior, até foi dada uma dica da variável aqui, não precisava, ls, e ele vai mostrar de 1 até ls, então, incluindo ls. Então, aqui no caso, por exemplo, se o usuário fornecer lá que ls tem um valor, por exemplo, 5, o que se espera é imprimir de 1 ao cubo até 5 ao cubo. Sabendo que aqui no meio a gente vai ter o quê? Ímpares consecutivos. Então, aqui está exatamente a essência do exercício, né? Eu preciso de n, que vai ser a nossa variável que vai determinar qual é a quantidade de impressões. Então, aqui n foi 5, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou precisar de um laço de repetição. Então, eu vou precisar de um loop coordenado por n. E esse loop aqui vai de 1 até n, incluindo n. Como eu já estou usando n como sendo o total de elementos, então eu vou ter aqui uma instrução de leitura, eu vou precisar saber o valor de n no início, eu vou usar uma outra variável aqui dentro, por exemplo, i,
É um contador do loop variando de 1 até n, incluindo n. Isso vai garantir a execução, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dos números, das bases. Podia chamar de B, né? B variando de 1 até n. A gente é acostumado a usar em loop I, J, K, então eu vou manter aqui na nossa discussão o valor de I. Agora o que acontece? Falta descobrir como é que eu vou variar essas posições aqui. Né? Vou variar 3 valores por 3 ao cubo. Eu vou variar aqui 5 valores para o 5 ao cubo. Então significa que dentro deste loop eu vou precisar de um outro loop aqui dentro, gerado por uma outra variável. Então vamos colocar aqui dentro um segundo loop. Esse loop vai de quanto até quanto? Ora, a minha base I representa o total de números que eu preciso. Relembrando lá, quando, por exemplo, a base é 3, eu preciso de 3 elementos. Então eu vou construir aqui um loop interno com uma variável j, por exemplo, que vai precisar ter exatamente o valor de i. Com i valendo 5, eu vou precisar de 5 iterações desse loop interno, de forma a mostrar os 5 ímpares consecutivos, que somado vão ser igual a i elevado ao cubo. Então eu posso começar esse j tradicionalmente aqui indo de 0 até menor do que i. Então aqui eu vou encontrar até o n, aqui eu não vou colocar no i. Tá? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, nesse primeiro loop, eu poderia dizer que esse loop é esse intervalo fechado, e esse aqui, o i, eu vou deixar de fora. Então eu vou de 0 até antes do i, aqui eu vou de 1 até n. E aqui dentro eu vou mostrar o quê? O resultado, que é o valor do j. Então aqui internamente, para a gente poder mostrar o resultado, quem eu vou estar apresentando aqui? Antes de entrar no loop, eu posso dizer que eu estou mostrando o resultado do i elevado ao cubo, e aqui dentro o resultado dele vai ser a impressão do nosso ímpar aqui. Não é j, perdão, fui colocando, é do nosso ímpar. Agora, quem é esse valor de ímpar? É um valor que vai crescendo sequencialmente, de 1 para 3, para 5, para 7, para 9, para 2. Ou seja, esse ímpar é um valor que vai acumulando de 2 em 2, sendo que o primeiro valor dele antes do loop, então eu vou colocar aqui o nosso valor ímpar, é igual a 1. Então eu vou usar o 1, depois que eu for fazendo os loops internos aqui, o segundo loop do laço, eu vou incrementando ele de 2 em 2. Então o ímpar independe do valor do i e do j, ele vai incrementando independentemente. Então olha que bacana, a gente vai ter a variável n, que vai determinar qual é o total de iterações do laço externo, do laço i. O laço interno j vai ter justamente i iterações, então de 0 até antes de i. Claro que poderia ser de 1 até i também, como fosse o gosto da sua implementação. Essa variável ímpar que vai incrementando, então aqui dentro, né, i é igual a i mais 2, ou, dependendo da sua linguagem, i mais igual a 2, para que ocorra esse processo de incremento durante. Então a gente tem aqui um exercício bacana, porque nós temos um laço de repetição externo e dentro dele um laço de repetição interno. E aí, só lembrando do ponto de vista algorítmico, né, se esse laço aqui, agora exemplificando, se esse laço aqui tem, sei lá, 5 iterações e esse laço tem 3, significa que a gente vai entrar no laço externo, dentro dele eu vou fazer as 3 iterações, 1, 2, 3, e vou voltar para seguir o laço externo novamente. Então vai descer no laço externo e vai fazer todas as iterações do laço interno, as 3 iterações. Ou seja, no final, esse laço interno vai executar 3 iterações para cada uma das 5. Portanto, o total de iterações que a gente vai ter é, para o laço interno, 3 vezes 5. Eu vou ter exatamente 15 iterações nesse cenário para o laço interno, sendo que são 3 iterações a cada uma iteração do laço externo. Ok? Então esse é o caso típico em que a gente tem um laço duplo,
Você pode fazer isso com qualquer construção de laço, um laço externo e um laço interno, onde você tem a execução do primeiro, as N execuções do segundo, volta, executa o primeiro de novo, entra, as N interações do segundo, volta, criando esse efeito de 3 vezes 5, um total de 15. Então essa é a explicação. Agora parte lá para tentar resolver o exercício na linguagem de programação. Valeu, gente!